Bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade às nossas aulas de sistema sensorial. Agora nós vamos falar um pouquinho da audição. Primeiro a gente falou do paladar, falamos do olfato, falamos da integração dos dois, né? E agora nós vamos falar um pouquinho da audição, né? Então, quando a gente pensa em audição, vem logo à nossa mente a orelha, né? Então, a orelha é o órgão responsável pela audição e ela está dividida, esse órgão está dividido em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Então, aqui, ó, estou mostrando para vocês a orelha externa, né? Que dessa orelha externa faz parte o pavilhão auditivo e tudo aquilo que conecta o meio externo ao meio interno. Na orelha média, a gente tem o meato acústico e o tímpano, e na orelha interna, os canais semicirculares, os ossículos, na orelha média, desculpa, eu ainda tenho, além do meato, os ossículos da orelha média, o tímpano e os ossículos, que é bigorna, martelo e estribo, né? E na orelha interna, eu tenho os canais semicirculares, o nervo vestibular, o nervo auditivo e todas as conexões com o sistema nervoso central. Então, na orelha externa, ela é formada pela o que a gente chama de orelha propriamente dita, mas o nome correto é chamado de pavilhão auditivo, e pelo canal auditivo externo, que é a aberturinha para o meio interno. Toda a orelha, exceto o lobo é essa áreazinha que a gente fura e bota o fio, é formada por tecido cartilaginoso recoberto por pele. Então, aí, ó, a anatomia. O ouvido externo, em que eu tenho tecido cartilaginoso, eu tenho na entradinha aqui, né, do pavilhão auditivo, eu tenho pelos, eu tenho cera, que é proteção, né, para o ouvido. No ouvido médio, eu tenho os ossículos e o tímpano, e no ouvido interno, o resto das estruturas auditivas. Então, a orelha média, ela é uma pequena cavidade, que ela está dentro, cavidade é um buraquinho, no osso temporal, aqui, ó, nas nossas têmporas, né? Atrás do tímpano, que na verdade é uma membrana timpânica, né? Então, dentro desta cavidade, eu tenho três pequenos ossos articulados entre si: martelo, bigorna e estribo, porque exatamente lembram um martelo, uma bigorna e um estribo, né? Olha aí os três ossículos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, em eu tenho meu pavilhão auditivo, minhas ondas sonoras chegando, vibrando a membrana timpânica, nós já vamos falar disso lá. E aqui é a membrana timpânica, aqui dentro os três ossículos: estribo, martelo e bigorna, ok? Então, o ouvido externo, o meu ouvido médio e aqui o ouvido interno, né? Então, uma onda sonora chega na membrana timpânica, né? Depois da estimulação dos ossículos, ela é encaminhada para a cóclea no ouvido interno, né? E dessa cóclea encaminhado o estímulo para o nervo vestíbulo coclear, né? Aqui em cima nós temos também esses canaizinhos aqui, ó, são chamados de canais semicirculares, que estão relacionados com o equilíbrio do nosso corpo no espaço. Então, o que é preciso que a gente saiba? Que a orelha média, ela também se comunica com a nossa faringe, através de um canal determinado chamado de tuba auditiva. Então, esse canal permite que o ar entre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado e do outro do tímpano, ou seja, separando ouvido médio e orelha média e orelha externa, a pressão do ar atmosférico fica igualada. Então, essa comunicação da orelha média com a faringe, ela é importante para manter igualadas as pressões antes da membrana timpânica e depois da membrana timpânica. O que acontece é que quando essas pressões são diferentes, a gente tem uma falha na audição, até que esse equilíbrio de pressões seja restabelecido. Sabe quando a gente sente a orelha, o ouvido tampar, quando a gente está em grandes altitudes? É mais ou menos isso que acontece. Aí a audição fica um pouco prejudicada até que essas pressões sejam equilibradas. Por último, a orelha interna,
que é formado também por escavações, não são buraquinhos, mas são declives, né? São regiões mais aprofundadas também no osso temporal, que são revestidas por uma membrana e preenchida por um líquido. Quem eu tenho na orelha interna? O chamado vestíbulo, os canais semicirculares que estão relacionados com o nosso equilíbrio no espaço e pela cóclea. Dentro desse vestíbulo, tem células nervosas que estão diretamente relacionadas com o nervo auditivo, né? A cóclea, ela é uma estrutura em espiral que lembra um esqueleto desses caramujos, assim, ó. Então, ela é em espiral e dentro dela a gente tem as principais terminações nervosas relacionadas com o processo auditivo, né? E os canais semicirculares são 3 tubos que formam um semicírculo, por isso semicirculares, que, na verdade, eles não têm função auditiva. A função deles é só relacionada ao equilíbrio do corpo no espaço. Então, como é que a audição funciona? Então, as ondas sonoras, elas se propagam no ar e são recebidas pela nossa orelha. Elas vão ser encaminhadas para o ar que enche o canal auditivo interno até encontrar a membrana timpânica. Essa membrana timpânica entra em vibração pela ação desse ar. Essa vibração da membrana é transmitida lá para os ossículos, né? E faz vibrar também o ar que está lá dentro daquele ouvido, daquela orelha média, né? Essa vibração dos ossículos atinge, então, as membranas do que a gente chama de janela oval e redonda, e vibram essas membranas. Essa vibração é transmitida para o líquido que preenche a orelha interna, o ouvido interno. Essas vibrações são, então, captadas pelas terminações nervosas que estão lá na cóclea, transformadas em impulsos nervosos e direcionados até o cérebro, que vai transformar esse estímulo em sensação sonora. Lembra que eu falei que os canais semicirculares não têm função auditiva, têm função de equilíbrio? Então, vamos entender isso um pouquinho melhor? Quando a gente movimenta a cabeça, a gente faz com que o líquido que está lá dentro do ouvido, que a gente chama de endolinfa, se movimente e estimule células que estão dentro, nervosas, que estão nos canais semicirculares. Uma vez que o cérebro recebe esses impulsos nervosos, ele identifica qual a posição do nosso corpo no espaço. Através dessa identificação, ele envia ordem para que os músculos ajam mantendo o corpo em equilíbrio. Lembra que nós falamos lá em sistema nervoso que o órgão que vai controlar os movimentos circulares é o cerebelo, mas as respostas enviadas frente a um estímulo dos canais semicirculares lá no nosso ouvido interno também vão auxiliar nesse processo de equilíbrio. Sabe o que acontece, gente? Sabe quando a gente levanta muito rápido, que a gente vê preto? É o quê? É o líquido dos nossos canais semicirculares precisando chegar ao equilíbrio e mandar a mensagem para o cérebro. Opa, peraí, eu levantei muito rápido. O tempo em que esse líquido está desequilibrado, gera uma resposta para o cérebro que ele não consegue processar, né? Tipo assim, opa, o que está acontecendo? Até que você volta a enxergar, manda uma resposta para o seu cérebro falando, não, olha, tá tudo bem, foi só o líquido que se movimentou muito rápido, tá ok? Então, olha como que acontece. Os sons vão entrar pela orelha externa, passar pelo conduto auditivo, que vai amortecer essas ondas sonoras, conduzindo até a membrana timpânica. Esse ar gera uma pressão sobre essa membrana timpânica, faz com que ela vibre, e esse movimento vibracional é transferido para os ossículos da orelha média, martelo, bigorna e estribo.
Esses ossos também vão movimentar uma série de membranas que conectam com o ouvido interno, vão estimular a cóclea, que parece esse caracolzinho aqui, que é um órgão cheio de líquido que recebe o som através dessas ondas de vibração. Na cóclea, esses sons são entendidos, transmitidos para o cérebro pelo nervo auditivo. Chega no nervo auditivo, chega lá no nosso sistema nervoso central e nosso cérebro decodifica essa onda sonora, trazendo a sensação sonora que a gente tem, né? Então, é importante a gente falar que o ouvido humano, ele escuta numa frequência entre 20 Hz mais grave a 20.000 Hz agudo, lá na escala do mais agudo. E diferentes grupos animais têm sensibilidades maiores ou menores. Um gato, por exemplo, é possível ele perceber sons até de 15 Hz e 60.000 Hz. Então, às vezes, sons que nós não escutamos são percebidos por outros grupos animais. Ok? Voltando à questão do equilíbrio, lembra que nós falamos em que eu tenho uma diferença de pressão que não deveria existir entre o ouvido externo e o ouvido médio? Né? A gente pode resolver este problema. Lembra que o ouvido médio ele tem uma comunicação direta com a faringe. Então, se a gente abre boca, se a gente masca um chiclete, se a gente deglute, a gente está estimulando essa entrada de ar pela tuba auditiva, né? Pela tuba auditiva lá no ouvido médio, que antes chamava trompa de Eustáquio, tá, gente? Que hoje não chama mais, e equiparando essas pressões e fazendo a audição voltar ao normal. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre visão.